Oi pessoal, vamos fazer mais uma LOL comigo hoje? Se você ainda não me conhece, eu sou a Simone, eu adoro desenhar e colorir. E hoje eu escolhi a Queen Bee para desenhar. Vem comigo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like e põe o sininho que vai ter um monte de desenho para você acompanhar com a gente. Vamos lá? A gente só vai precisar de uma folha e alguma coisa para desenhar. Pode ser lápis, lápis de cor, canetinha. Eu já tô aqui com a minha canetinha na mão. Vamos lá então? A gente vai começar fazendo o rostinho dela. Ela tem um rostinho que é um pouquinho quadradinho, então a gente vai começar lá no centro da folha, um pouquinho para cima, fazendo um formato de letra U, só que com a parte de baixo aqui um pouquinho reta. Curtinho, não precisa fazer muito alto, não. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer já os olhinhos. De cada um dos lados, do direito e do esquerdo, a gente vai fazer um círculo. Não precisa encostar aqui, vai um pouquinho mais para dentro. E a gente vai fazer um círculo grande. Então, um olho direito. Agora, a gente vai tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho aqui deste outro lado. Não tem problema se não ficar igualzinho. O importante é se divertir. Agora, a gente vai fazer mais 2 círculos dentro desse olho, dentro desse círculo que a gente fez. Só que agora, eles vão encostar na parte de cima. Então, a gente vai começar fazendo um círculo menor aqui dentro, só que encosta na parte de cima aqui. A gente faz um pouquinho menor até encostar. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Então, encosta em cima. Faz o círculo até encostar de novo. E agora, a gente vai fazer mais um círculo entre esses dois. E ele também vai encostar lá em cima. Então, a gente pode só começar aqui, ó, embaixo. Dar a volta e encostar lá em cima de novo. E aqui a mesma coisa. E essa parte de dentro aqui, a gente já pode até colorir ela de preto. Só que a gente pode deixar aqui umas partes em branco sem colorir para fazer um brilhinho de um lado e do outro. E aí, a parte de dentro aqui, a gente já pode pintar de preto. E aqui na pontinha do olho, a gente vai fazer um formato de um triângulo um pouquinho curvo para fazer os cílios. Então, a gente faz um formato de triângulo, só que curva um pouquinho as beiradinhas. E do outro lado, mais ou menos na mesma altura, a mesma coisa. Um triângulo um pouquinho curvo para fazer os cílios. E agora aqui embaixo, a gente vai fazer mais 4 triângulos bem pequenininhos para fazer os outros cílios aqui embaixo também. Então, eu vou só fazer um tracinho pequenininho para fazer os outros cílios. Eu vou curvar um pouquinho. Então, 4 tracinhos. Agora, aqui no meio dos olhos, a gente vai fazer a boquinha. Primeiro, a gente vai fazer uma linha um pouquinho curvinha, parecendo uma serpente. Então, primeiro ela vai descer um pouquinho, depois ela sobe, ela desce e sobe de novo. E aqui, nessa parte de baixo, a gente faz uma bolinha e já pinta de preto. Agora, o lábio. A gente vai fazer uma curvinha primeiro para baixo aqui, então a gente vai fazer um semicírculo, que vai primeiro voltar para baixo, e a parte aqui embaixo, ele vai ser ao contrário, vai ficar um sorrisinho. Puxar um pouquinho mais a linha aqui, que ficou muito pequenininha. E aqui o narizinho, a gente vai fazer 2 curvinhas. Uma bem em cima da boquinha, virada para baixo, e a outra curvando um pouquinho para cima. E bem em cima dos olhos, a gente vai fazer 2 formatos ovais para fazer a sobrancelha. Pode ser pequenininho, não precisa ser grande.
Muito bem. Agora, a orelhinha, um formato de letra C. Encostado aqui no pontinho, no comecinho do rostinho que a gente fez, a gente vai fazer um formato de letra C, virada para o lado certo, e uma outra curvinha agora no formato de letra C, só que virada para o lado contrário. Agora a gente vai fazer o cabelo, bem legal. Primeiro a gente vai começar fazendo a franja aqui. Então, bem em cima aqui do cílio, da sobrancelha que a gente fez, a gente vai fazer uma linha um pouquinho curva. E depois, uma outra que vai curvar bastante. Então, vai ficar parecendo um semicírculo aqui, na parte de cima. E agora, pra gente fechar aqui, acabar o rostinho, a gente vai fazer o contorno do cabelo. Só que ele não vai ser com uma linha reta. A gente vai fazer com uma linha com várias curvinhas, como se fossem ondinhas do mar, que vai juntar essa pontinha aqui da cabeça até essa pontinha aqui da franja. Então, a gente vai fazendo assim, ó, ondinhas do mar. E do outro lado, a mesma coisa, dessa pontinha aqui da cabeça até essa pontinha aqui da franja. Vou desviar aqui dos cílios, que quase encostou. Agora a gente vai fazer o cabelo aqui, ainda com essas curvinhas, só que agora a gente vai fazer lá ao contrário. Ao invés de ficar parecendo ondinha do mar, a gente vai fazer montinhos, como se fossem morrinhos, assim. A gente sai desse cantinho da orelha, a gente vai dar toda a volta aqui em cima na cabeça, até chegar na outra orelha. Então, eu vou fazendo assim, contornando, fazendo vários montinhos, até dar toda a volta e encostar aqui deste lado da orelha. E aqui, duas chuquinhas bem bonitinhas, bem fofinhas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, também fazendo com essa linha com morrinhos, com contorninhos, assim, ó. Dá a volta, vai lá em cima, até encostar aqui na cabeça. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui do ladinho ou aqui de cima, a gente começa curvando, vamos fazendo vários montinhos, até dar a volta. E aqui a gente vai fazer uns tracinhos da franja. Aqui no meio a gente faz um tracinho que vai curvar um pouquinho pro lado esquerdo e um pouquinho para a direita a gente faz outro tracinho que curva pro outro lado. E agora aqui a gente vai fazer mais dois tracinhos em cada lado, seguindo o trajeto que a gente fez desse aqui. Então, esse aqui curva um pouquinho ainda para a direita. E o outro também. Aqui não precisa ser do mesmo tamanho, que são só os fiozinhos de cabelo. E aqui pro outro lado, a gente curva pra esquerda. Aqui e aqui. E aqui, só pra gente terminar um detalhezinho aqui da orelhinha, a gente vai fazer outro formato de letra C, aqui dentro que a gente fez, e um tracinho aqui pra cima. E aqui, ao contrário, ó, o C virado pro outro lado, e um tracinho aqui pra cima. Acabamos agora o rostinho e a cabecinha dela. Agora a gente vai fazer o corpinho. Aqui no meio, então, a gente vai fazer dois tracinhos pequenininhos para fazer o pescoço. Então, duas diagonais bem pequenininhas. E aí, a gente junta os dois curvando para fazer a gola do vestido. Aqui a gente faz um tracinho bem pequenininho pro lado direito e desse lado pro lado esquerdo. E agora aqui a gente vai fazer uma diagonal para baixo e para esquerda e do outro lado para baixo e para direita. Agora a gente vai fazer uma diagonal maior ainda, para baixo e para esquerda e do outro lado para baixo e para direita. E agora aqui pra gente fazer o ladinho do vestido, a gente vai fazer um zigue-zague. A gente vai fazer parecendo uma letra M de ladinho, tá vendo? De um lado e do outro. E quando a gente for juntar agora essas duas pontinhas, a gente não vai fazer com a linha certinha, a gente vai fazer ela um pouco curva e a gente vai fazer ela bem ondulada, parecendo umas franjinhas do vestido.
E aqui a gente já pode fazer um detalhe do vestido. A gente vai fazer duas linhas um pouquinho curvas e um pouquinho próximas uma da outra, e a gente pinta de preto. Aqui embaixo, a mesma coisa. Uma linha e a outra um pouquinho próxima e pintamos de preto. Mais duas linhas, agora a gente vai curvar elas um pouquinho de um lado até o outro. E outra próxima, curvando um pouquinho também. E mais duas aqui embaixo, só que agora a gente vai fazer elas curvas igual a gente fez aqui embaixo. A gente vai fazer um pouco tortinhas assim, ó, pra fazer o vestidinho. Agora vamos fazer os bracinhos. Aqui saindo do lado do vestidinho, a gente vai fazer uma linha curva um pouquinho para o lado esquerdo e a outra também indo um pouquinho mais para baixo. E a parte do braço aqui a gente vai curvar para o outro lado. Então, a gente vai fazer uma curvinha que vai para a esquerda e descendo e a outra aqui também. Um polegar, a gente vai fazer um morrinho para fazer o dedão. Agora, a gente vai fazer 4 morrinhos para fazer os outros dedos. Então, a gente vai fazer bem simples, só um contorninho dos dedos até dar a volta para fechar aqui essa mão. E aí, aqui, a gente faz um tracinho aqui no meio e um pequenininho aqui nos dedos. Pro outro lado agora, o outro braço, uma linha curva que sai aqui do lado do vestidinho e depois uma outra um pouquinho mais para baixo, a outra de baixo que curva um pouquinho mais para baixo e depois para a direita. O polegar, então um morrinho e mais 4 morrinhos para fazer os outros dedinhos. Até fechar aqui a mãozinha e outro tracinho aqui no meio da mãozinha. Agora faltam as pernocas. Aqui do meio do vestido a gente vai um pouquinho para o lado esquerdo. Vamos fazer uma linha um pouquinho curva para baixo e para a esquerda e depois outra um pouquinho mais para baixo. E desse lado aqui a gente curva ela ao contrário que a gente fez essa daqui. E depois curva outra linhazinha para fazer as perninhas. E a gente junta as duas depois para fazer o sapatinho. E a pernoca do lado direito. Uma linha para baixo, um pouquinho curva. Depois a outra um pouquinho mais para baixo, curvando ainda. E agora a curva para o outro lado. Uma curvinha para baixo e a outra para baixo também. Junta as duas para a gente fazer o sapatinho. O sapatinho a gente vai fazer ele bem simples, a gente vai fazer quase que um formato de retângulo. Só que quando a gente for fazer a parte de dentro aqui, a gente vai curvar um pouquinho. Então, vamos fazer a parte de fora primeiro, que é mais fácil. Só uma linha para baixo. E aqui, as duas a gente curva um pouquinho no meio delas. Depois, junta as duas aqui embaixo. Aqui faz uma curvinha para fazer a parte da botinha. E aqui também, outro retângulo, então aqui a gente vai fazer a linha para baixo, a parte de dentro aqui a gente curva um pouquinho para dentro e depois para baixo, depois junta as duas curvando um pouquinho e vamos fazer uma curvinha da bota. Aqui a gente pode fazer um lacinho também, mas a gente pode deixar para fazer quando for colorir, então. Faltaram, então, 2 pontinhos aqui no joelho, um pontinho no joelho, outro pontinho e outro pontinho no joelho do outro lado. Acabamos de desenhar a LOL. Vamos colorir agora? Preparados? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Prontinho! Acabei de colorir a minha LOL Queen Bee dourada e brilhante. Espero que você tenha se divertido comigo e praticado, porque quanto mais pratica, melhor fica.
Até a próxima. Tchau!